O primeiro erro, não realizar anamnese. Vocês sabem que uma vez eu fiz uma pesquisa no nosso canal do Telegram, era uma pesquisa anônima, mas cerca aí de uns 150, mais ou menos, dentistas viram a pesquisa, responderam, e desses 150, gente, apenas 20% fazia anamnese de forma correta. 30% aí fazia de forma parcial, 50% não fazia. Gente, isso é muito grave, muito grave. Porque quando você opera alguém sem saber como é que está a saúde da pessoa, sem saber o que a pessoa tem, sem saber qual a profissão da pessoa, a chance de dar muito problema, a chance de dar BO é muito grande. A chance de dar problemas sérios para você resolver é imensa. E se esse problema sério chegar ao ponto do paciente ter que parar no hospital ou vir a óbito, você não tendo nenhum documento mostrando o que você sabia da saúde daquele paciente, nossa, gente, isso dá problemas de responsabilidade civil graves. Graves. Você pode ser, inclusive, preso por homicídio culposo. É quando é aquele que não tem intenção de matar, né? Acho que é o culposo que não tem intenção de matar. Então, assim, é muito sério. É um papel que é fundamental, é um documento que é fundamental. É importante que o paciente faça, é importante que o paciente assine. É importante que você tenha algum registro de que o paciente respondeu aquilo. Então, gente, eu fiz aqui, 20% não realizava anamnese de forma adequada. O que é importante você ter aí nessa anamnese? Você saber o nome, a idade, o gênero, a função do paciente, porque dependendo da função, você vai ter que ver quanto tempo ele vai ficar de repouso ou não. Só até isso aí influencia. O histórico odontológico, se ele é um cara que ele vai certinho no dentista a cada 6 meses, ou se ele só vai quando está com problema. Se ele é um cara que só vai quando está com problema, a chance dele seguir as suas orientações é menor, tá? É aquele cara que não vai tomar o remédio direito, é aquele cara que não vai fazer o pós-operatório do jeito que necessita, é aquele cara que vai te dar problema. Por aí você já começa a tirar como é que é a situação. Histórico médico completo, né? Então, assim, saber quais os problemas de saúde que essa pessoa tem, quais são as medicações que essa pessoa toma, e quais são as medicações que de repente você vai precisar passar para essa pessoa para poder executar o seu trabalho. Porque às vezes esse cara tem um problema valvular cardíaco, ele tem algum problema no coração, ele fez alguma cirurgia e naquela região existe uma região de maior retenção que pode causar uma endocardite bacteriana, por exemplo, uma infecção no músculo do coração que pode levar ele a óbito. Então é importante a gente saber tudo sobre a história médica dele. Se ele possui hábitos deletérios, se ele fuma, você sabe que a cicatrização de quem fuma é mais vagarosa, é mais difícil e pode ocorrer outros problemas, como por exemplo a alveolite, devido à sucção. Lembra que a gente chegou a conversar sobre isso? Se ele usa drogas, a gente vai ver ali que tem algumas drogas que são vasodilatadoras. E se o paciente usou antes, o ideal é que você postergue, né, a cirurgia. Hábitos de higiene, né? Você vai fazer uma cirurgia, mas se o cara ele nem limpa, sem ter nada cortado, sem ter nada machucado, imagine quando você fizer a cirurgia, que beleza que vai ficar. Quem nunca, né? Viu aquele ponto que ficou marrom, né, de tanta comida que o cara botou ali e ficou impregnado no ponto, né? E depois não quer que doa, depois não quer que infeccione, mas nem limpar com a gaze o cara consegue, mesmo você fazendo orientação. Não realizar a anamnese, ela tem o que de consequência? Pode ter uma hemorragia por uso de drogas e de álcool. A gente pode, por exemplo, o paciente pode usar alguma droga como um antiagregante plaquetário, tá? Um AS, um Arevan. Você não perguntou, ele também não respondeu. Se respondesse, ele sabia que você poderia se negar a fazer a cirurgia. Às vezes ele estava com dor, então ele se absteve. Mas como você não tem um papel dizendo que ele mentiu para você, adivinha de quem dá a palavra? A sua palavra contra dele. Adivinha qual palavra vale mais? A palavra de quem tem menos conhecimento científico, né? Então, gente, por aí você já começa a ver um grande problema. E a hemorragia na cirurgia, ela atrapalha o tempo todo. Ela atrapalha a visualização, ela acaba fazendo com que o anestésico passe mais rápido. Você não consegue, depois que você fez a remoção do dente, manter o coágulo no local. Normalmente, né, principalmente CAS, o sangue ele até coagula, mas ele desprende do alvéolo.
ele solta do alvéolo. E a chance do paciente ter uma alveolite aumenta. Álcool. O álcool ele é vasodilatador perisférico. Então, se o paciente fez uso de álcool, né, não pode fazer a cirurgia, gente. Eu aconselho vocês não fazerem cirurgia. A pessoa chegou cheirando álcool, não faça a cirurgia. E eu não estou falando álcool na boca, tá? Não estou falando na mão, não. Que hoje em dia todo mundo passa álcool em gel na mão. Antigamente você chegava cheirando álcool num lugar, o pessoal falava assim, você é vagabundo, né? Beber nessa hora da manhã. Hoje você chega cheirando álcool em gel, você é limpinho, né? Você é uma pessoa limpinha. Mas é importante que seja tudo bem claro. Você vira para o paciente e fala, olha, você tem certeza que você não bebeu? Porque se você tiver bebido, eu falo desse jeito, e eu tiver que tirar, e eu for tirar esse dente, pode dar uma hemorragia que você vai parar no hospital. Você vai ficar 3, 4 dias no hospital. Aí o cara que bebe, gente, principalmente de forma, tem um vício, falar pra ele que ele vai ter que ficar 4 dias no hospital, nossa, o cara fica louco. Nem vai ficar tudo isso. Mas, né, ele não sabe. Tô brincando, gente. Mas dá um medinho só pra ver se ele solta a verdade, né? Se ele soltar a verdade é melhor, é mais tranquilo, você vai fazer o procedimento de forma adequada. Orienta que ele não pode ingerir bebida alcoólica no dia anterior e no mesmo dia então nem se fala, para poder fazer o tratamento de forma tranquila. Maconha, heroína também são vasodilatadores. O único que não é muito vasodilatador é a cocaína. A cocaína ela não é vasodilatadora periférica. Então nessa situação a maconha ela também pode causar essa vasodilatação, aumento do sangramento. Então é importante que o paciente que faz uso de maconha, que ele não use aí pelo menos por uns 2 dias antes do procedimento cirúrgico, já é o suficiente. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para operar. Então você só avisa, fala assim, tudo bem, você faz o seu uso, mas 2 dias antes você tem que suspender o uso. Você pode voltar a fazer o uso 2 dias depois. Afinal, tem a parte da sucção também que é importante você evitar. Não fazer anamnese tem como consequência osteonecrose. O paciente tomou bifosfonatos e não te falou, porque você também não perguntou, não é mesmo? Os bifosfonatos, a gente fez uma aula só falando sobre eles, a ação deles, em que ele é utilizado para interromper o processo dos osteoclastos. Os osteoclastos dentro do osso são responsáveis pela reabsorção óssea, pela remodelação óssea. Acontece que nem sempre ele só ataca o osteoclasto, às vezes ele ataca o osteoblasto também, dependendo da concentração, até as células que são responsáveis pelos tecidos moles. E aí você não tem uma cicatrização adequada, como a gente está vendo aqui, com pontos de necrose e exposição óssea. Pacientes que fazem uso desse medicamento, normalmente são pacientes que têm osteoporose, tem câncer, né, o câncer nos ossos, e precisa dessa medicação para ajudar a controlar o processo do câncer, no caso, ou da osteoporose, certo? E os mais perigosos, né, principalmente os mais perigosos são os injetáveis. Por quê? Porque aquele que passa pela via oral, né, o uso interno que a gente fala, que passa pelo estômago e tudo mais, ele vai sofrendo uma diminuição da sua concentração, a concentração efetiva, né, é menor, porque o que vai fazer efeito é menor. Agora injetável não, injetável vai direto, né, meu? Injetável, ela acaba fazendo um atalho, criando-se um atalho. Né? Então a concentração dela é muito maior. Normalmente o paciente que tem câncer ósseo, né, mieloma múltiplo, normalmente é injetável, tá? Normalmente o uso é injetável. Diabetes. A diabetes, gente, ela por si só, né, uma concentração maior de glicose dentro do sangue, ela vai fazer com que o sangue fique mais espesso, concorda? Tem um sangue lá, tem um açúcar, vai deixar o sangue mais espesso. Deixando o sangue mais espesso, ele não vai conseguir passar de forma adequada nas arteríolas e nas vênulas. Nas arteríolas, no caso, né, para nutrir as extremidades do corpo. O que é a primeira coisa que sofre quando a pessoa tem diabetes? É dentes, unhas e cabelo. Dentes, unhas e cabelos, que são as extremidades. Logo, a região onde você vai operar pode ter um problema de necrose por falta de irrigação, por falta de nutrição. Se a pessoa estiver com diabetes acima de 160,
não é aconselhável fazer nenhuma extração. Mesmo que o dente esteja, assim, daquele tipo, se assoprar, cai. Entendeu? Mesmo que se tiver desse jeito, o ideal é não fazer. Mas como é que você vai saber isso se você não perguntou na anamnese? Né? Ou você fez aquela pergunta que o pessoal já está com a carpulha na mão. Você tem algum problema de saúde? Gente, aquilo é terrível. Ai, Deus do céu, viu? Triste. Não, gente, tem que ser uma coisa certa, séria, tá? Assinada pelo paciente. Anemia falciforme. Anemia falciforme também pode dar osteonecrose, mas pela falta de oxigenação nos tecidos, né? Então os tecidos são pouco oxigenados e acaba causando esses pontos de necrose. Não necessariamente pode ser devido a uma extração, mas vai que calha dessa pessoa tá com a anemia forte e você não sabe nem que a pessoa tem anemia falciforme, porque você não perguntou, não é mesmo? E aí você vai e faz a extração e aí a pessoa tem uma osteonecrose. Que legal, para resolver é muito mais difícil, muito mais complicado. Às vezes você não vai conseguir sozinho, vai precisar remover aquela região necrótica para conseguir debridar o tecido e estimular o sangramento a ponto de tentar fazer a cicatrização e rezar muito. Rezar muito para conseguir. Mais consequências, a gente tem mais consequências. Edema de face, fechamento de glote, reações alérgicas. Você perguntou se o paciente tinha alguma alergia? Né? Perguntou se ele tinha alergia. Às vezes o paciente fala assim, não, doutor, eu não tenho alergia. Beleza, aí você tá lá assim, então tá bom. Mas eu vi aqui que você tem um problema de coração, eu preciso passar uma medicação para você. Fala assim, não, eu tenho alergia à penicilina. Só penicilina que tem alergia. Mas se você não pergunta, a pessoa, às vezes, você vai passar uma medicação pré-operatória e aí acontece isso aí, ó. Uma hora antes. Normalmente a gente pede para o paciente tomar 1 hora antes. Ele vindo para fazer a cirurgia, acontece isso daí. Ah, doutor, foi o remédio que você me passou. A articaína, gente, quem tem alergia sulfa, tá, tem uma propensão maior a ter alergia da articaína, porque elas têm um radical muito parecido com o da sulfa. Então, pacientes alérgicos à sulfa, a gente deve evitar usar articaína. Mas como é que você vai saber disso se você não perguntou? Antibiótico, acabei de falar, antibióticos, anti-inflamatórios. Eu, diversas vezes, descobri que o paciente tinha irritabilidade gástrica com a dexametasona. Por quê? O paciente apresenta um soluço intermitente, né? Esse soluço intermitente vem de uma irritação do esôfago e uma irritação gástrica também, né? De refluxo. Então, alguns pacientes apresentam essa reação. Mas esse caso é um caso mais leve de problema com medicação. E se a pessoa tiver uma reação cutânea? E se a pessoa tiver uma reação de glote? Como esse menininho aqui, tadinho, olha o tamanho da língua dele. Se não fosse esse acesso, ele já teria morrido. Ele teria morrido. Olha, gente, a pior coisa que tem é o paciente começar a ter uma reação alérgica na sua cadeira. E já aconteceu comigo. A sorte, lembra da aula que eu fiz lá da farmacinha? Da farmacinha que a gente tem que ter no nosso consultório? A sorte que a gente tinha a medicação. E aí, passou a medicação para o paciente, em 30 minutos ele começou a ter uma melhora. Não chegou a fechar glote. Mas, e se não tivesse? E se fosse longe a farmácia? Né? Complicado. Intercorrência no curso cirúrgico. Você não perguntou se o paciente é hipertenso. Você não perguntou quais são as medicações que o paciente toma. Você não teve nenhum tipo de conversa com esse paciente, o que cria mais ansiedade, mais dificuldade. Então ele pode ficar nervoso na hora do procedimento. E aí, na hora que ele fica nervoso, muita coisa pode acontecer, né? Uma crise hipertensiva, hipotensão ortostática, que quando a pessoa vai levantar da cadeira e tem um mal súbito, né? Ela perde a força das pernas, a síncope, tudo isso está ligado à falta de oxigenação cerebral, né? Por quê? Provavelmente porque ele teve um acesso aí de adrenalina, né? E isso aumentou a necessidade energética dele e está faltando energia para as outras partes do corpo. Está faltando energia para o cérebro. E aí a usina começa a desligar, né? Crise hipertensiva, paciente agitado, com dor na nuca, tá? Risco de derrame e AVC. A dor na nuca é muito característica, né, do quadro hipertensivo. E é um sintoma que a gente tem que prestar muita atenção. Outra coisa, normalmente o paciente fica um pouco agitado. Antes, é claro, da coisa ficar muito grave e ele acabar desmaiando. O AVC é um dos riscos mais graves da hipertensão. Por isso é fundamental que o paciente esteja tomando a medicação correta, esteja
controlado, né? E também tenha esse quadro de ansiedade controlado. Hipotensão ortostática, né? E problemas vasculares. Às vezes o paciente tem problemas vasculares, mas você não sabe, porque você não fez a anamnese. Então fica mais difícil de buscar saber, né, como lidar, como tratar com aquele paciente. O desmaio, né? Falta de oxigenação, falta de energia cerebral no cérebro, né? Vocês lembram lá das mitocôndrias, o que a mitocôndria fazia com o oxigênio e a glicose? Fazia a quebra para criar energia, né? Eram liberados íons, lembra lá das mitocôndrias? Então, sem oxigênio e sem glicose, o cérebro desliga. Mas isso aqui é uma coisa que precisa ser vista na anamnese. Você vê o histórico médico, você já desmaiou? Você tem problemas de desmaio? Na minha faculdade tinha uma menina que ela tinha problemas de desmaio, ela tinha pressão baixa. Ele mexe, a gente olhava assim, oxe, a pessoa desmaiou. Né? Então era uma coisa mais complicada. Você saber o histórico médico do paciente é importante, porque num quadro mais estressante, de mais nervoso, esse problema pode ser desencadeado. E aí depois que o paciente desmaia na sua cadeira, aí fica um pouco mais difícil de você perguntar se ele tem algum problema de saúde. Né? Então é melhor você perguntar antes, beleza? Intercorrências no pós-operatório, tá? Por quê? Esse paciente ele pode ter alguma imunossupressão devido a alguma medicação que ele toma, algum problema de saúde, né? Você não perguntou nada, você não sabe de nada, nem exame de sangue, então nem vou falar. Eu nem coloquei exame de sangue nessa aula, mas eu já falei 20 mil vezes que é fundamental, aí, né, vai de cada um. Aqui na clínica a gente só faz esse procedimento cirúrgico se a pessoa fizer exame de sangue. Para você saber, por exemplo, se a imunidade está baixa. Porque se a imunidade estiver baixa, gente, você fazer uma cirurgia dessa, a chance de dar problemas no pós-operatório é maior. O edema, né, por esforço ou vasodilatação, você não perguntou qual a profissão do paciente. Aí você descobre 3 dias depois que o cara é pizzaiolo. Ele saiu do consultório, ele foi para dentro de um forno. Né? Ele foi trabalhar na frente de um forno, tirando e pondo pizza. Sabe o que vai acontecer com o rosto desse cara? Vai dobrar de tamanho. E sabe de quem é a culpa? Sua. Ele vai aparecer no seu consultório no outro dia. Pode ficar tranquilo. Mas aí tem que resolver as consequências de você. Olha a quantidade de coisas que uma situação, uma escolha, não ter feito a anamnese do jeito que devia, pode acarretar nos seus procedimentos cirúrgicos. Ele pode dar problemas antes, durante e depois. Vocês perceberam isso? Antes, durante e depois. Uma escolha. Não fazer anamnese.